Passamos agora ao ponto número 2, o período antes da ordem do dia. Queria informar que recebi 2 pedidos de demissão da bancada do PS, um da Margarida Santos e o outro do António Bacalhau, que também se demite do Executivo. Pergunto se alguém tem alguma intervenção, alguma moção, recomendação a apresentar. Tem a palavra a Beatriz Dias. Sim, ainda não estamos. Sim, sim. Tem a palavra a Beatriz Dias. Boa noite a todos. Bem, isto fica bastante alto. Eu vou apresentar algumas moções, vou apresentar 3. Vou começar pelo voto de saudação, que é a moção que nós vamos apresentar para o 25 de Abril. Viva o 25 de Abril! Viva! Eu não cumprimentei as pessoas, acho que sim, cumprimentei, disse boa noite. Comemoramos o 44º aniversário do 25 de Abril de 1974, um dos momentos mais importantes da nossa história coletiva. O 25 de Abril não é apenas importante como uma data simbólica, mas também como um processo de transformação social que modelou o nosso presente. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Com o 25 de Abril ampliaram-se os direitos de cidadania, implantou-se a democracia e desenvolveu-se o Estado Social. Conquistou-se o direito à participação política, democratizou-se a educação, criou-se o Serviço Nacional de Saúde e garantiu-se o direito à habitação. A Constituição da República consagrou todos os direitos democráticos, sociais e laborais conquistados. As conquistas económicas e direitos de cidadania alcançados com a Revolução de Abril não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social. O Observatório das Desigualdades publicou em março dados que revelam que nos últimos 10 anos, como consequência da profunda crise económica e social que se viveu no país, as desigualdades aumentaram, afetando principalmente as populações mais vulneráveis e desprotegidas. O desemprego e a precariedade laboral são ataques aos direitos dos trabalhadores e um obstáculo à liberdade. Temos de ser firmes no seu combate. A um posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo, defendendo o direito constitucional ao trabalho com direitos. Não há verdadeira democracia quando a desigualdade e a exclusão social afetam ainda tanta gente no nosso país, privando-a de muitos dos direitos básicos que Abril nos deu. As discriminações com base no género, na orientação sexual e nas características étnico-raciais perpetuam estereótipos, promovem a desigualdade e limitam o acesso a direitos. A prática destes atos é um obstáculo à democracia e à liberdade individual. O racismo e a xenofobia comprometem os direitos, reduzindo a cidadania daqueles que são percepcionados como outro, debilitando a democracia. A diversidade étnico-racial da sociedade portuguesa deve ser acolhida e respeitada, garantindo a todos os cidadãos nascidos em território nacional a nacionalidade portuguesa. As políticas de imigração criaram inúmeras dificuldades aos imigrantes, que tanto contribuem para o desenvolvimento social e económico do país. Estas dificuldades são muitas vezes potenciadoras de situações de discriminação e desigualdade, colocando-os à margem do tecido social nacional e cerceando a sua participação política, ao não lhes ser permitido, na maior parte dos casos, elegerem e serem eleitos, pedra basilar da democracia representativa que Abril instaurou. O projeto político iniciado no 25 de abril de 1974, alicerçado em políticas de igualdade, liberdade e fraternidade, deve continuar a ser a matriz sobre a qual tecemos a nossa vida coletiva, orientando a implementação de políticas públicas que garantam direitos iguais para todos, não deixando ninguém para trás. A Assembleia de Freguesia de Arroio, reunida
em 23 de abril de 2018, delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, número 2, a linha I, J e K da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, primeiro, evidenciar o 44º aniversário da Revolução como uma comemoração de luta que tem a sua plenitude na rua, espaço público e democrático, cuja participação cumpre com a exaltação da memória e o tributo a todos aqueles que se envolveram na luta contra o fascismo e a ditadura e se empenharam pela democracia social e laboral e pela implementação de um Estado social, saudando o efeméride por aclamação. 2. A remessa do teor integral da presente proposta aos grupos parlamentares na Assembleia da República, à Associação 25 de Abril, às centrais sindicais. Agora, segunda moção, pela defesa e despoluição do Rio Tejo. Considerando que o Rio Tejo é o mais importante rio que atravessa o concelho de Lisboa, os caudais reduzidos agravam a intensidade da poluição e as descargas poluentes feitas no Rio Tejo, ainda que a uma distância de centenas de quilómetros, afetam diretamente a cidade de Lisboa e o seu equilíbrio ambiental. O Rio Tejo está sujeito a diversas atividades humanas que lhe impõem uma carga demasiado pesada. Entre estas atividades, contam-se diversas indústrias e explorações pecuárias que têm muitas vezes contribuído para a degradação da água do rio. O desastre ambiental que ocorreu no passado dia 24 de janeiro, descrito pela Associação Protejo como dantesco, onde se observou um manto de espuma branca que cobriu o Tejo junto à zona de Abrantes, é apenas o último e mais visível episódio de desastres ambientais no Rio Tejo. O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda apresentou, na Assembleia Municipal, em 21 de fevereiro de 2017, uma moção pelo combate à poluição no Tejo, a qual foi aprovada por maioria. O ponto 2, a linha D desta moção, se tivesse sido aplicado, teria sido um importante fator para evitar parte da catástrofe deste ano. A Agência Portuguesa do Ambiente detectou níveis de celulose 5.000 vezes acima do normal e concluiu que as empresas de pasta de papel tiveram um impacto negativo e significativo. Face a estas conclusões, o Ministro do Ambiente ordenou uma redução da produção das indústrias de pasta de papel a elaborar no Tejo. Os trabalhos de limpeza do Rio Tejo, na sequência deste desastre ambiental e na repetida acumulação de poluição ao longo dos anos, irão ascender aos 1,2 milhões de euros, de acordo com o Ministro do Ambiente. O Rio Tejo tem uma importância capital, tanto do ponto de vista ecológico como de proteção da biodiversidade, mas também do ponto de vista económico. A Assembleia da República aprovou por unanimidade no passado dia 6 de janeiro de 2018 a Resolução número 47 de 2018, que recomenda ao Governo várias medidas para monitorizar e preservar a qualidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Tejo. A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida em 23 de abril de 2018, delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, número 2, as linhas I, J e K da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, exortar o Governo à adoção de medidas para o cumprimento da Diretiva Quadro da Água, ou seja, a garantia de um bom estado ecológico das águas do Tejo, ao estabelecimento e quantificação de um regime de caudais ecológicos diários, semanais e mensais, refletidos nos planos da bacia hidrográfica do Tejo, nos dois países e na Convenção de Albufeiras. A ação rigorosa e consequente fiscalização ambiental contra a poluição crescente e contínua que cada vez mais devasta o Rio Tejo e os seus afluentes. A punição exemplar dos agentes que se provar terem provocado o desastre ambiental de 24 de janeiro. Remeter a presente moção às suas excelências o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro ao Ministro do Ambiente, à Agência Portuguesa do Ambiente, o Ministro do Estado e das Finanças e ao Ministro da Cultura, aos grupos parlamentares da Assembleia da República, ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, assim como ao movimento pelo Tejo, Protejo. E a última que eu vou ler.
pesar e condenação pela morte de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes. O mandato de uma mulher negra, favelada, periférica, precisa estar pautado junto aos movimentos sociais, junto à sociedade civil organizada. Estas foram algumas das últimas palavras proferidas por Marielle Franco, vereadora do Partido Socialismo e Liberdade na cidade brasileira do Rio de Janeiro. Mulher negra, lésbica, ativista, defensora intransigente dos direitos humanos e da auto-intitulada Cria da Favela da Maré, que foi brutalmente assassinada a tiro na passada quarta-feira, dia 14 de março, no Brasil, à saída de uma sessão pública de empoderamento das mulheres negras. Consigo estavam Anderson Pedro Gomes, motorista do veículo, que também foi baleado e acabou por morrer, e a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao ataque. Segundo as primeiras informações da polícia, os homicidas encontravam-se num carro que parou ao lado do veículo da vereadora, tendo fugido após a execução. Marielle foi morta com 4 tiros na cabeça. Várias organizações humanitárias já exigiram celeridade na investigação. Marielle Franco era relatora da Comissão de Acompanhamento da Intervenção Federal no Rio de Janeiro e nos últimos dias havia denunciado o assassinato de jovens negros pela Polícia Militar do Estado. Marielle Franco foi a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, com mais de 46 mil votos na sua primeira disputa eleitoral. Socióloga, feminista, militante dos direitos humanos e crítica da recente ocupação de vastas áreas urbanas pela intervenção militar do Governo Federal do Rio de Janeiro, Marielle Franco empenhou-se na luta pelos direitos humanos, especialmente em defesa dos direitos das mulheres negras e dos moradores de favelas e periferias e na denúncia da violência policial. A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida a 23 de abril de 2018, delibera, ao disposto do artigo 9º, número 2, a linha I, J e K da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, manifestar o seu pesar pelo assassinato de Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes, transmitir condolências aos seus familiares, ao PSOL, à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na pessoa do seu Presidente, e ao povo brasileiro. Exprimir veemente condenação pela violência e pelos crimes políticos e de ódio que aumentam de dia para dia no Brasil. Eu quando comecei a fazer a minha intervenção, não informei o público que as moções que eu agora apresentei e que a Ana Júlia irá apresentar também são subscritas pelo PS. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Tem a palavra. Eu, Vítor Teles, do CDS. Sr. Presidente da Assembleia, eu farei mais tarde as devidas apresentações e cumprimentos. Mas, antes que nos alonguemos, e já que de facto o Bloco de Esquerda tomou a dianteira de felicitar pela liberdade, eu sei que de facto o Bloco de Esquerda não tem, grande interesse em debater assuntos da freguesia, porque tem outros canais e de facto não interessa aqui à Assembleia vir debater outros problemas. Mas de facto, Sr. Presidente, o que eu lhe peço é que seja cumprido escrupulosamente o regulamento desta Assembleia, o funcionamento desta Assembleia e, nomeadamente, o artigo 30 que estipula que cada membro tenha 5 minutos por cada intervenção. A Sra. Deputada Beatriz acabou de falar 12 minutos com 3 intervenções, que de facto eu considero, em nome da liberdade, um abuso. Muito obrigado. Considerando a intervenção do membro desta Assembleia, Vítor Teles, eu peço que os restantes membros que peçam a palavra gastem precisamente os 5 minutos que são indicados no regimento. Tem agora a palavra a Ana Júlia. Boa noite a todos. Não sei se isto está bem. Boa noite a todos, boa noite aos fregueses, ao Executivo e à Assembleia de Freguesia. Primeiro gostaria de dizer que não é verdade, nós trazemos várias vezes assuntos de matéria da freguesia, como vamos fazer agora mesmo, e achei bastante insultuoso essa afirmação.
Tentarei ser breve. Recomendação. Recomenda à Junta de Freguesia de Arroios que inicie um diálogo com o Carris no sentido de resolver problemas de mobilidade na freguesia. Considerando que, no passado dia 19 de julho de 2017, o Metropolitano de Lisboa encerrou a estação de Arroios para obras de reabilitação e estas obras irão capacitar a estação com um cais de embarque maior, o que permitirá a circulação de comboios de 6 carruagens em toda a linha verde, resolvendo um problema para o qual os utentes alertam há vários anos, desde que se alteraram as composições dos comboios do metropolitano. A estação do metro deverá apenas abrir em 2019, criando uma dificuldade acrescida à população residente nas imediações da atual estação de Arroios. A Carris tem várias carreiras que passam na Avenida Almirante Reis, que poderão fazer esta ligação ao metro durante este período de tempo através da colocação de paragens provisórias junto à atual estação de Arroios. Existem também outras zonas da freguesia carenciadas de transportes, nomeadamente o percurso entre o Campo Martins da Pátria ao Largo da Graça, passando pela Rua Damasceno Monteiro. Esta última rua, apesar de ser uma das mais longas ruas da freguesia, com equipamento esportivo e com muita população idosa, não tem qualquer meio de transporte que a percorra. A Carris tem ao seu dispor autocarros de pequena dimensão que poderão fazer a diferença na mobilidade da população idosa que mora nesta zona da freguesia e criar uma alternativa de transporte público para aceder à piscina localizada na Damasceno Monteiro. Assim, a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida em 23 de abril de 2018, delibera recomendar que a Junta de Freguesia de Arroios inicie um processo de diálogo com o Carris, de forma a encontrar alternativas de transporte público para as imediações da estação do metro de Arroios e para responder a outras zonas da freguesia, mais carenciadas em termos de mobilidade, nomeadamente o percurso entre o Campo Martins da Pátria ao Largo da Graça, passando pela Rua Damasceno Monteiro. Esta recomendação será enviada ao Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa e à Carris. Gostaria agora de apresentar uma moção pela adoção de medidas de emergência face à iminência de expulsão de residentes na freguesia de Arroios. Considerando que a cidade de Lisboa enfrenta um grave problema de gentrificação, o qual, associado à massificação do turismo e a uma escalada da especulação imobiliária, tem vindo a aumentar a pressão sobre a sua população, seja ao nível das infraestruturas e equipamentos, seja ao nível da habitação, levando a uma degradação da qualidade de vida da população local. Estas mudanças têm resultado num aumento drástico dos casos de saída forçada de populações residentes, em particular as mais pobres, assim como de pequenos comerciantes, no quadro de uma prática de desocupação de prédios com vista à realização de grandes empreendimentos imobiliários. Igualmente, o comércio de rua, e não só, tem sofrido com esta realidade, com aumento de custos de funcionamento ditado pela pressão imobiliária, quando não mesmo face a despejos, perdendo a Lisboa e a freguesia muitos dos seus estabelecimentos mais característicos e icónicos, tendo em conta a escassez das casas disponíveis para arrendamento, o combinado com estas mudanças tem contribuído para um grande aumento de preços do arrendamento. Considerando o papel crucial que teve o novo regime do arrendamento urbano, NERAL, na medida em que retirou de forma unilateral, injustificada e desproporcionada direitos aos inquilinos e precarizou os contratos, permitiu o aumento das rendas antigas, abriu vias verdes para o despejo, nomeadamente o realizado através do anúncio de obras, sem necessidade de reintegrar o inquilino e através da sua retirada da alçada dos tribunais, mais uma vez, numa clara violação das garantias de proteção que os inquilinos têm de ter. Recentemente, o NERAL foi alterado, estendendo o prazo transitório para famílias com menores rendimentos e mais idosas. Com esta alteração, avançou-se na proteção da população mais vulnerável do despejo. No entanto, é necessário proceder a uma alteração maior a esta lei. Processo mais urgente pelo facto de que o período transitório terminará em 2020. Até 2013, o Estado, através do seu setor empresarial, era detentor de uma vasta carteira de imobiliário dedicado ao arrendamento habitacional, concentrado na seguradora Fidelidade e suas subsidiárias, até então detida pelo Estado através da Caixa Geral de Depósitos e onde foram concentrados muitos investimentos imobiliários que eram originalmente da Caixa Geral de Depósitos. Por imposição de um memorando de entendimento, prontamente cumprido pelo governo PSD-CDS, procedeu-se em 2013 à privatização da mesma e, por arrasto, à alienação de um vasto património imobiliário dedicado ao arrendamento para habitação, sendo adquirido um fundo de capitais chineses. Hoje chegam notícias de intenção da Administração da Fidelidade em alienar esse património imobiliário, assistindo-se à resolução progressiva dos contratos de arrendamento por parte da Fidelidade e à não renovação dos ditos contratos com o objetivo da venda futura dos imóveis sem quaisquer ónus ou encargos. Muitos destes imóveis situam-se no território da freguesia de Arroios, contribuindo ainda mais para o agravamento da situação, já grave, do aumento dos preços do arrendamento da cidade.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Arroz, reunida a 23 de abril de 2018, delibera reafirmar a urgência de mudanças legislativas que protejam devidamente os inquilinos e impeçam processos de gentrificação, como os que estamos a assistir em Lisboa, nomeadamente quanto à saída forçada das populações com menos rendimentos e o fecho do pequeno comércio. Sublinhar igualmente a urgência de medidas imediatas no sentido de parar os despejos, nomeadamente atrás da revogação do balcão do arrendamento. Estabelecer medidas que garantam uma maior estabilidade por contratos e a limitação do aumento das rendas progressivo e com teto máximo. Recomendar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que avalie sempre pela possibilidade de exercício do direito de preferência do município de Lisboa relativamente a imóveis destinados à habitação, onde existam contratos de arrendamento que, pela sua dimensão e número de inquilinos, possam agravar a já delicada situação de acesso ao direito à habitação, como é o caso dos imóveis detidos pela fidelidade. Sendo aprovada, esta moção será enviada ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro, à Secretária de Estado da Habitação, aos grupos parlamentares na Assembleia da República, assim como à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de Lisboa. Obrigada. Muito obrigada. Dou agora a palavra à Fernanda Lacerda. Ora, muito boa noite. Começo por apresentar meus cumprimentos à mesa da Assembleia de Freguesia, ao Executivo da Freguesia, a todos os membros da Assembleia, aos funcionários da Junta de Freguesia, a todo o público presente. E neste momento queria também apresentar os cumprimentos ao elemento mais pequenino que se encontrava aqui nesta sala e que realmente é um bom pronúncio para o futuro, mas que já se foi embora, que realmente não aguentou. Bom, portanto, antes de iniciar, que eu devo dizer que fico muito satisfeita com a presença do público aqui e com as suas intervenções, são essas mesmo que nos fazem realmente ativar e realmente verificar que o nosso trabalho não é em vão e é uma ajuda para todos nós, porque nós precisamos, porque nós realmente estamos aqui para fazer alguma coisa pela nossa freguesia, pelo bem-estar e qualidade dos moradores. Todos estes problemas que aqui foram colocados, nós aqui em assembleias anteriores temos falado. O problema da esquadra de arroz, a qual perguntamos muitas vezes o que é que se passa, é exatamente pela segurança dos moradores. A recolha do lixo, que não há dúvida que a freguesia cada vez é uma freguesia com bastantes moradores, cerca de 40 mil, e agora com os turistas, que está a ser quase que às vezes um caos, não é? O problema dos ecopontos, que foram aqui postos, problema grande e grave da habitação. O grande problema da habitação. E eu quero só retificar, penso que percebi que falou em 1.500 imóveis na cidade de Lisboa da fidelidade. Eu penso que há um pequeno engano. Segundo os meus números, são 175 imóveis em Lisboa, 270 no país todo, 1.500 parecem ser as famílias. Fogos. Pronto, está bem, fogos, eu percebi imóveis, peço desculpa, fogos. Portanto, fogos são os apartamentos, não é assim? Ok, então assim já está, eu percebi. Mas isto realmente é um grave problema. Um gravíssimo problema da nossa cidade. E o que é verdade é isto, é que enquanto que até há pouco tempo o problema que estava a acontecer era contra os idosos, que estavam a ser obrigados a sair das suas habitações, os comerciantes, hoje já não é assim. É que andamos a chamar as famílias novas para a cidade de Lisboa e fizeram-se contratos ao abrigo da nova lei de arrendamento de 5 anos, de 3, e agora acontece uma coisa maravilhosa, que é
não se renovam os contratos. E há famílias com pessoas com 40 e tantos que vieram viver para a cidade e que hoje estão na iminência de realmente terem que o sair. Nós tivemos há uns meses uma reunião com a Comissão de Moradores dos Anjos, precisamente por causa do problema de prédio da Fidelidade. Devo dizer que na nossa freguesia há 6 imóveis da Fidelidade, um deles é na minha rua onde eu vivo, o número 31, e realmente é um gravíssimo problema. E temos estado todos cientes, porque isto bate à porta de todos nós. Não é só daqueles que lá nós jogamos, isto bate à porta de todos nós. Comprar, então isso nem vamos pensar, não é? Na nossa freguesia está um caos. Enfim, eu peço desculpa ali ao nosso ao membro Vítor Teles, desculpa, a Assembleia, sobre a questão do tempo, mas eu tenho aqui o regimento e não me parece que sejam 5 minutos, são 10 minutos para cada. Eu vou passar, porque nós depois vamos falar sobre outras coisas. No entanto, eu gostaria de dizer aqui uma coisa que é interessante. Sobre o tal painel, devo dizer que eu também tenho muita pena, o Centro de Saúde terá que ser feito, mas eu tenho muita pena daquele painel ser destruído, porque pronto, são memórias e o meu neto ainda ontem tivemos que passar por lá e falar em todos os animaizinhos que lá estão, e é um painel lindíssimo, 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 eu não há dúvida, pronto, mas enfim, outras coisas é pena. Eu vou passar a ler uma moção, depois mais tarde falarei noutros assuntos, a moção comemorar e saudar o 25 de Abril e o 1º de Maio. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. 25 de Abril de 74, desencadeado pelo heroico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas, MFA, logo seguido um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. O poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com as comissões administrativas após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais, em dezembro de 1976, onde o poder local democrático se afirmou, operando profundas transformações sociais com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, substituindo e sobrepondo-se até, em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. Por outro lado, o 1º de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, representa a luta e o reforço da organização do movimento operário e sindical, alargando e envolvendo na ação uma sociedade sedenta de justiça social, de paz, de liberdade, democracia e de igualdade, lançando assim pontos para o futuro e assumindo um papel central e determinante para os nossos dias. Desde então, as lutas dos trabalhadores e da organização do movimento sindical, nacional e internacional, têm contribuído decisivamente para um objetivo comum, a defesa da dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. As comemorações da Revolução de Abril e do 1º de Maio devem ser um momento para afirmar o poder local democrático e para a defesa das conquistas e dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Devem ser um momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo português em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República. Assim, as eleitas do Partido Comunista Português, na Assembleia de Freguesia de Arroz, propõem que a Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária
extraordinária em 23 de abril de 2018 delibera: 1. Saudar o 25 de abril e o 1º de maio. 2. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de abril e da Constituição da República Portuguesa. 3. Apelar aos eleitos, aos trabalhadores, ao movimento associativo e a toda a população para se associarem às comemorações do 25 de abril e do 1º de maio na afirmação do poder local democrático como conquista de abril e na defesa dos interesses e direitos populares. Arroz, 23 de abril de 2018, as eleitas do Partido Comunista Português, Maria Fernanda Pereira Gonçalves Lacerda e Ana Luísa Martins Pereira Mirra. Por agora é tudo. Obrigada. Passo a palavra a Maria José Matos. Muito boa noite, cumprimento todos de uma forma geral para não perder aqui muito tempo. O grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Arroios vai apresentar em primeiro lugar 2 votos de pesar. A Sucena Veloso nasceu há 65 anos em Cabanelas, distrito de Braga, mas foi em Lisboa que construiu a vida profissional, tornando-se numa das maiores e melhores comerciantes de pescado da capital. Possuidora de uma sólida ética comercial, era reconhecida pela qualidade dos seus produtos, tanto pelo consumidor comum como pelos principais chefes de cozinha. Deve-se a Susana Veloso uma boa parte do sucesso que o mercado 31 de janeiro tem atualmente, onde esteve por 55 anos, primeiro vendendo limões e posteriormente peixe. A sua opinião esclarecida e conhecedora, a par do seu dinamismo comercial, foram um motor para a nova vivência daquele espaço. Reconhecida pelo cariz franco, nunca permitiu que o sucesso empresarial se sobrepusesse à sua veia popular, mantendo a mesma disponibilidade e amabilidade para todos os clientes, independentemente do seu estatuto ou extrato social. Menos conhecida, porque ela assim o desejava, era a sua faceta solidária, que muitas vezes praticava junto dos mais necessitados que se acercavam da sua banca. A Sucena era desde 2013 tesoureira e diretora da Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa, por onde entrou em 1989, tendo sido eleita delegada pelo setor do peixe, constituindo-se em 30 anos de dedicação ao associativismo. No dia 11 de fevereiro de 2018, a Sucena partiu prematuramente, vitimada por um acidente de automóvel, deixando na cidade, e sobretudo nesta freguesia, um vazio próprio das figuras ímpares. Assim, pelos anos de trabalho que dedicou ao mercado 31 de janeiro, pela lealdade e respeito que sempre manifestou pelos clientes e, sobretudo, pelo ser humano que era, o grupo do PS na Assembleia da Freguesia de Arroios propõe que esta Assembleia, na sua reunião de 23 de abril de 2018, delibere: a. Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Açucena Veloso, guardando um minuto de silêncio em sua memória. Remeter o presente voto de pesar à sua família. Publicar o presente voto de pesar na próxima edição da publicação da Freguesia. Lisboa, 20 de abril de 2018. O segundo voto de pesar que o Partido Socialista tem para apresentar é sobre o freguês Manuel Augusto Marques. No passado dia 29 de março, faleceu Manuel Augusto Marques aos 70 anos de idade. Natural da Lourinhã, era um funcionário leal e cumpridor, sempre pronto a colaborar com o Executivo e com os colegas nas tarefas que lhe eram atribuídas, quer fossem elas da sua competência direta ou indireta. Possuidor de um caráter afável e de sorriso pronto, Manuel Marques partiu de forma inesperada, deixando em todos os que com ele conviviam uma nota de elevada tristeza e sentido de perda. Assim, pelos anos de trabalho que dedicou a esta junta de freguesia, pela lealdade e respeito que sempre manifestou e, sobretudo, pelo ser humano que era, o grupo do PS na Assembleia de Freguesia de Arroios propõe que esta Assembleia, na sua reunião de 23 de abril de 2018, delibere: a. Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Augusto Marques, guardando um minuto de silêncio em sua memória.
B. Remeter o presente voto de pesar à sua família. C. Publicar o presente voto de pesar na próxima edição da publicação da freguesia. Lisboa, 20 de abril de 2018. Agora, talvez, um assunto menos triste. O grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia propõe uma moção intitulada Por uma freguesia de Arroios rejuvenescida. Na freguesia de Arroios observa-se um momento de contratendência a um fenómeno social generalizado no município de Lisboa e até do país: o rejuvenescimento dos seus habitantes. O estudo Conhecer Arroios 2017 aponta para dados estatísticos a nível demográfico curiosos, onde em 2011 existiam 236 idosos por cada 100 jovens, hoje há 104 idosos para cada 100 jovens. A idade média dos habitantes da freguesia era de 47,1 anos em 2001 e diminuiu para os 45,45 em 2011. Muito devido à existência de uma elevada taxa de imigração de famílias jovens com filhos pequenos, a freguesia e a sua composição estão a mudar. E o seu rejuvenescimento parece tendencioso. A chegada de imigrantes é de uma afluência significativa e não se espera que esta mude. Isto implica um fluxo positivo de entrada no mercado de trabalho e, consequentemente, surgem necessidades específicas das famílias e dos jovens e jovens adultos sobre as quais a nossa Constituição incide, mas que na realidade na freguesia não se reflete. Arroios é uma freguesia com uma falta muito considerável de instituições de ensino pré-escolar no seu território, sobretudo em berçários e creches. Crianças pequenas cujos cuidados ficam comprometidos pela falta de opções para estas famílias jovens, cujos rendimentos são tendencialmente baixos. E, à falta de horário de trabalho para conseguir assegurar uma educação de qualidade e uma presença permanente no cotidiano, se limitam a constranger as suas vidas, abandonando o território ou pagando avultadas quantias de mensalidades em escolas privadas, cujos custos, muitas vezes, forçam um membro da família direta a ficar em casa e a suportar a educação a tempo inteiro por falta de opção. Além disto, na rede pública de escolas do primeiro ciclo, cuja reabilitação está em curso, nomeadamente a Escola Sampaio Garrido, permanecem desajustadas as infraestruturas oferecidas pelo ensino público. Exemplo claro disto é a Escola Básica Leão de Arroios, cujas instalações, além de envelhecidas, com cerca de 40 anos de existência, são arquitetonicamente inapropriadas para a atividade educacional com crianças de idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade. O local onde a escola se encontra inserida não apresenta as condições de segurança que a nova urbanidade assim o exige, e os espaços de recreio são insuficientes para responder às necessidades das 400 crianças que diariamente frequentam este espaço escolar, resultando na inevitável desadequação daquela escola às exigências atuais. Por outro lado, o mesmo sucede com a comunidade universitária na freguesia, que está em crescimento e que vem estudar para a cidade, encontrando habitação a preços muito mais altos do que estes e as suas famílias poderiam realmente suportar. Basta julgar o salário médio nacional dos trabalhadores jovens entre os 35 e os 34 anos, atualmente nos 757 euros. O único grupo que sofreu recuo salarial na última década, sendo que o mercado de arrendamento se tem demonstrado implacável para com estes jovens, a situar o preço médio de um quarto em Lisboa nos 355 euros, no que respeita ao primeiro trimestre de 2017. Seria urgente responder a este problema, com soluções efetivas, sobretudo com instalações de residências universitárias, de custos ajustados às necessidades e condições de estadia com qualidade. Veja-se que, no artigo 75 da Constituição da República Portuguesa, se lê que compete ao Estado a criação de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população.
Com cerca de 30 mil habitantes e uma população rejuvenescida, é um dever político, como meio de combater a baixa taxa de natalidade portuguesa, a tendência decrescente do número de habitantes na freguesia em específico e a degradação da oferta de ensino público, facilitar os meios, infraestruturas e serviços para que estas tendências se revertam e que o ensino público em Arroios seja efetivamente uma prioridade. Que existam esforços efetivos para a sua expansão, como resposta às necessidades da nossa população, assegurando não só o fixado das famílias, como das crianças na freguesia e os estudantes no geral, dos mais novos aos mais velhos. O Grupo do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda na Assembleia da Freguesia de Arroios, na sua reunião de 23 de abril de 2018, delibera propor às entidades competentes: 1. Imediata realização de obras de caráter não estrutural e cuja necessidade foi já identificada no atual edificado da escola EB1 Leão de Arroios. 2. Construção de uma nova escola básica na freguesia, capaz de suprir as deficiências identificadas e visando substituir a atual escola EB1 Leão de Arroios. 3. Acelerar o programa de construção de creches e jardins de infância, materializando rapidamente as infraestruturas na freguesia. 5. Promover a constituição de residências universitárias, preferencialmente pela reabilitação de espaços devolutos. Lisboa, 23 de abril de 2018. Disse. Muito obrigada. Passo a palavra ao Jorge Rodrigues. Boa noite a todos. Saudar todos os presentes e prometo que vou ser rápido. O Grupo do Partido Socialista da Assembleia da Freguesia de Arroios quer apresentar mais uma moção que é pela defesa do serviço do CTT. Considerando que a Freguesia de Arroios caracteriza-se pela sua diversidade, quer em termos físicos, pela morfologia do território, quer em termos humanos, pela sua densidade e heterogeneidade populacional, estes fatores representam desafios acrescidos no que se respeita ao acesso universal aos serviços essenciais. Subsistem na freguesia situações de fragilidade social, de que são reflexos os cerca de 1000 beneficiários do apoio social prestado pela Junta de Freguesia de Arroios através do seu cartão Mais Arroios. O índice de envelhecimento elevado que caracteriza a freguesia confere contornos mais graves às situações de fragilidade social pela sua conjugação com fatores como a info-exclusão, a mobilidade reduzida, isolamento ou carência económica. Os serviços prestados pelo CTT revestem-se de um caráter eminentemente público, com a obrigatoriedade de garantir um serviço público postal universal que não discrimine utilizadores nem limite a acessibilidade da população a estes serviços. O conjunto dos serviços prestados pelo CTT e a sua distribuição territorial traduzem-se num mecanismo de proximidade à população e de coesão social que se reveste de especial importância no que se respeita à população em situação de fragilidade social. No contrato de concessão entre o Estado português e a empresa CTT Correios de Portugal, S.A., estão delineados os princípios de acesso a um serviço público postal universal que não discrimine utilizadores nem limite a acessibilidade de populações a estes serviços. Foi tornada pública a intenção de encerrar mais 22 estações do CTT, em que inclui o encerramento da estação do CTT do Socorro, situado na Rua da Palma. O encerramento desta estação representa a imposição de uma limitação no acesso a serviços públicos essenciais à população local, no qual se incluem residentes e trabalhadores da freguesia de Arroios. Constitui-se igualmente como um desrespeito pelo poder local e pelos seus eleitos, que não foram ouvidos nesta decisão. Este encerramento é tanto mais grave quanto representa a continuidade de um processo de degradação que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos. Já em 2013, o processo de reorganização do CTT determinou o encerramento de 124 estações, incluindo a Estação dos Anjos. Perante a decisão unilateral do encerramento da Estação dos Anjos por parte da administração do CTT na freguesia de Arroios, fruto da luta e empenho da Junta de Freguesia de Arroios, foi possível garantir a manutenção dos serviços prestados
pela Estação dos Anjos, através da abertura de um posto de correios no mercado do Forno do Tijolo, cujas despesas foram e são inteiramente suportadas pela autarquia. A abertura do posto de correio do mercado do Forno do Tijolo garantiu o acesso a serviços públicos essenciais à população local, consolidando a relação de proximidade à população e salvaguardando a população em situação de fragilidade social, para quem estes serviços representam um suporte à sua vida e coesão social do território. O Grupo do Partido Socialista, na Assembleia de Freguesia de Arroz, na sua reunião de 23 de abril de 2018, delibera propor saudar a posição assumida pela Junta de Freguesia de Arroios na criação e manutenção do posto de correios do mercado do Forno do Tijolo, garantindo-se a continuidade deste serviço público à população que reside e trabalha na freguesia, sem embargo de o mesmo dever ser assumido pela concessionária e de esta via significar um custo acrescido para a população. Manifestar o seu desacordo com a política de encerramento das estações citadas fruto de uma demonstração e desadequação da gestão das empresas às necessidades das populações. Solicitar ao Governo uma avaliação do cumprimento das responsabilidades contratuais subjacentes a esta concessão e da adequação deste modelo, fruto da privatização do CTT, aos serviços básicos prestados às reais necessidades das populações. Lisboa, 23 de abril de 2018. Obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Carlos Gonçalves. Lúcia Saraiva. Boa noite a todos. O Partido Social Democrata, o grupo do PPD-PSD, tem uma moção. Está ligado? Uma moção para apresentar. Saudação por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Considerando que a justa luta das mulheres por melhores condições de vida, pelos direitos políticos e económicos, pela igualdade, é ainda hoje uma realidade de que infelizmente se não vislumbra o seu fim, considerando que a ideia de criar o Dia da Mulher surgiu na Europa e nos Estados Unidos nos finais do século XIX e inícios do século XX, no contexto das lutas femininas, por melhores condições de vida e trabalho, e então também pelo direito ao voto, considerando que, de acordo com alguns relatos, a primeira vez que o Dia da Mulher foi comemorado, tal ocorreu em 1909, nos Estados Unidos da América, assinalando uma greve que terá ocorrido no ano anterior, em Nova Iorque, das operárias do setor de vestuário que lutavam por melhores condições de vida. Considerando que também em março de 1917, na Rússia, houve uma greve de trabalhadoras russas do setor da tecelagem, considerando que, pelo menos desde 1911, que o Dia da Mulher é comemorado em países como a Áustria, a Dinamarca, a Alemanha e a Suíça, com o intuito de exigir os direitos de votar e ser votada, de trabalhar, de receber educação vocacional e também o fim da discriminação no trabalho, considerando que na década, que na década de 70 do século XX, a ONU declarou, desculpemos, é que eu meti uma bolacha à boca no momento em que vinha falar, a ONU declarou em 1975 como Ano Internacional da Mulher e o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas, considerando e recordando as palavras de São João Paulo II, quando, por ocasião da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, se dirigiu às mulheres nos seguintes termos: gostaria de me dirigir a cada mulher para refletir em comum sobre os problemas e perspectivas da condição feminina no nosso tempo, detendo-me, em particular, sobre o tema essencial da dignidade e dos direitos da mulher. Obrigada a ti, mulher trabalhadora,
empenhada em todos os setores da vida social, económica, cultural, artística e política, pela contribuição indispensável que dás à elaboração de uma cultura capaz de conjugar razão e sentimento, a uma concepção da vida sempre aberta ao sentido do mistério, à edificação de estruturas económicas e políticas mais ricas de humanidade. Considerando e recordando ainda as palavras do Papa Francisco, que, quando questionado sobre as diferenças entre homem e mulher na sociedade, responde com frequência: a dignidade humana é igual para todos os seres humanos. Quando piso a dignidade do outro, estou a pisar a minha própria dignidade. Considerando finalmente que no passado dia 8 de março comemorou uma vez mais o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia de Freguesia de Arroios, em Lisboa, reunida pela primeira vez após aquela data, hoje, dia 23 de abril de 2018, delibera saudar na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Arroios todas as mulheres, em especial as da Freguesia de Arroios, que legítima e permanentemente lutam pela igualdade no plano social, económico, cultural, político e de género. Saudar as mulheres que hoje continuam a sua luta integrando as várias estruturas sindicais, sociais, culturais, económicas e políticas, nomeadamente os órgãos do poder local democrático, com especial relevo, atento ao caráter deste órgão, das mulheres que integram a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Arroios, enquanto eleitas e representantes da população desta freguesia. Manifestar o seu apoio e incentivo à participação das mulheres na política, nomeadamente nos órgãos autárquicos, e, consequentemente, congratular-se pelo facto de os membros eleitos da Assembleia de Freguesia de Arroios ser, neste mandato, composta por uma maioria de mulheres, nomeadamente na generalidade dos partidos que a integram. Lisboa, 23 de abril de 2018. Sim, obrigada. Muito obrigada. Sim, peço ali. Tem a palavra Eugénia Silva. Boa noite a todos. Boa noite aos membros executivos e à mesa da Assembleia. Saudação por ocasião do 1º de Maio. Considerando que o 1º de Maio é o Dia do Trabalhador, considerando que esta data comemorativa tem origem na ocorrência em 1886 de uma grande manifestação de trabalhadores nos Estados Unidos, considerando que a partir de 1891 o Congresso Operário Internacional passou a assinalar aquela data, considerando que a 23 de abril de 1919 o Senado francês ratificou as 8 horas de trabalho e proclamou o 1º de Maio como feriado, considerando que em Portugal esta data foi assinalada pela primeira vez logo em 1890. Considerando que no 1º de Maio se assinala não só o Dia do Trabalhador, mas também a luta pelo direito às 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Considerando que, em geral, o 1º de Maio assinala não só uma data histórica das justas lutas dos trabalhadores pela liberdade e pela melhoria dos direitos sociais, económicos e políticos, mas também a luta diária pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores em geral. A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida hoje a 23 de abril de 2018, dada a proximidade do 1º de Maio, delibera saudar o 1º de Maio enquanto Dia do Trabalhador e de luta pela liberdade e pela melhoria dos direitos sociais, económicos e políticos. Saudar em geral todos os trabalhadores, de modo particular os trabalhadores que vivem e trabalham na Freguesia de Arroios e, de modo especial, os trabalhadores que diariamente tornam possível o normal funcionamento dos órgãos autárquicos e dos serviços públicos desta freguesia. Que da presente deliberação seja dado público conhecimento à população da Freguesia de Arroios e aos trabalhadores desta autarquia. Lisboa, 23 de abril de 2018, os eleitos do PPD, PSD, Partido Social Democrata. Muito obrigada. Sim, senhora. Obrigada. Tem a palavra o Carlos Gonçalves.
meus cumprimentos à Sra. Presidente do Executivo, creio que neste momento está ausente, Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, aos demais membros da Mesa e do Executivo, aos demais eleitos, à população em geral, quer aquela que nos acompanha aqui nestes trabalhos, quer aquela que em suas casas nos acompanha através do site de transmissão desta Assembleia. O grupo do Partido Social Democrata, na Assembleia de Freguesia de Arroios, vem apresentar também uma saudação ao 25 de Abril nos seguintes termos. Considerando que o 25 de Abril veio restituir a liberdade e a possibilidade de viverem livremente em Portugal todos aqueles que pugnaram e lutaram pelos ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade, o que tornou possível, nomeadamente, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a igualdade entre homens e mulheres, o direito a escolher o projeto educativo e o direito à justa retribuição pelo trabalho prestado, considerando que o 25 de Abril de 74 veio tornar possível que a vontade do povo português pudesse ser livremente expressa por sufrágio direto, secreto e universal, desde logo em 1975, a quando da eleição da Assembleia Constituinte, considerando que o 25 de Abril de 74 se iniciou o processo que conduziu à afirmação do regime democrático, assente na liberdade e nas conquistas sociais, económicas e políticas do povo português, nomeadamente com a aprovação da Constituição de 76, considerando que a Constituição de 1976 veio consignar que Portugal é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais, no pluralismo de expressão e na organização política democrática, considerando que a Constituição de 76 veio promover e a garantir a melhoria das condições sociais, económicas e políticas do povo português e bem assim a criar e afirmar o poder local democrático, considerando que o poder local democrático, uma das inovações da Constituição de 1976, é uma das condições essenciais ao desenvolvimento e ao progresso de Portugal, a par de possibilitar, em geral, uma maior participação dos cidadãos na decisão sobre a vida das suas terras e a razão de ser nos encontramos aqui, hoje, reunidos, a Assembleia de Freguesia de Arroios, Lisboa, reunida hoje, dia 23 de abril de 2018, delibera 1. Saudar o 25 de Abril enquanto momento de restituição da liberdade, da democracia e dos direitos e liberdades fundamentais aos portugueses. 2. Saudar todos aqueles que, com um verdadeiro espírito democrático e de luta pela liberdade, participaram no 25 de Abril de 74, tornando assim possível a afirmação dos princípios basilares da democracia, do primado do Estado do Direito Democrático, do respeito da vontade do povo português e pugnando pela construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. 3. Saudar ainda todos aqueles que antes e depois do 25 de Abril lutaram pela liberdade e pela afirmação do regime democrático em Portugal. Lisboa, 23 de abril de 2018, os eleitos do Partido Social Democrata.